Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você receber um recado de uma pessoa que se afastou de você. Então, é para o grupo dos afastados. Serve para quem está afastado há bastante tempo ou está sem se falar há pouco tempo. Basta você adaptar as informações da leitura ao seu caso. Afinal de contas, é uma leitura coletiva, tá? A primeira opção é a pirâmide, pedra roxa, e a segunda opção é o orgonite redondo de pedra rosa, tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção, eu também vou me concentrar para pegar as informações para você. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, pessoal da pirâmide, recado de alguém que se afastou, consulente 1, recado de alguém que se afastou do consulente 1. Recado de alguém que se afastou do consulente 1. Perdão. Recado de alguém que se afastou do consulente 1. Recado de alguém que se afastou do consulente 1. Uma só. Consciência. A pessoa ganhou consciência de alguma coisa, de repente algo que foi feito para você durante a interação de vocês e talvez haja um arrependimento, né? O arrependimento, ela gostaria de ser perdoada. Talvez ela tenha uma sensação de que antes ela não tinha tanta percepção do que estava fazendo e agora ela tem mais percepção, né? Recado de alguém que se afastou. Consulente 1. Então, assim, estar consciente de algo, né? Algo que precisa ser perdoado. Cavaleiro de Ouros aqui é muito provavelmente a lentidão da pessoa, né? Como tem saído o Cavaleiro de Ouros, né? Muito provavelmente essa pessoa, ela não agilizou as coisas ou ela não cumpriu as coisas no tempo que ela prometeu. Porque é uma carta que fala de movimento, mas ou um movimento muito lento ou um movimento que nunca chega, né? É um cavaleiro lerdo. Então, me parece que... Eu não sei se isso foi o motivo do afastamento ou se isso foi o motivo do desentendimento de vocês. Essa pessoa gostaria que você desculpasse o fato dela ter embromado ou dela ter promovido uma demora muito grande para a concretização das coisas entre vocês. Ou ela não tinha percepção de que ela estava retardando tanto as coisas antes, ela não tinha tanta percepção, agora ela tem mais percepção disso. E ela gostaria que se desculpar com você, é a primeira carta, tá? Gostaria de se desculpar com você por isso.
né? Para algumas pessoas levou anos, né? Você ficou anos esperando, né, ela agir, ela botar em prática aquilo que estava planejado e não aconteceu, ela se movimentar, ou ela mudar a vida dela para que isso se concretizasse, né? Cada situação é uma situação. Me parece que ou ela ganhou consciência agora, tá? Então, a ficha caiu, ela percebeu que realmente teve muita embromação e muita lentidão nessa situação. Pode ter feito você perder tempo, né? Ter investido demais em algo que não concretizou. Ela gostaria que você perdoasse. E para alguns casos, ainda vou tirar as cartas embaixo. Para alguns casos, essa pessoa tinha consciência da lentidão que ela estava promovendo, tá? Isso é que é o pior aqui. Então, alguns casos, ela sabia muito bem a lentidão que ela estava promovendo e fez mesmo assim. Fez de forma consciente, tá? E de qualquer forma, ela gostaria de pedir perdão a você. Então, ela pode ter promovido, por exemplo, um retardo na concretização das coisas, ou porque ela não estava pronta, ou porque, né, tudo não estava preparado para que acontecesse, ou porque ela não queria te perder, então ela te embromava. Cada caso é um caso, né? Mas para algumas pessoas, lamentavelmente, essa pessoa sabia o que estava fazendo, tá? Ela começou a promover uma lentidão na concretização das coisas conscientemente, sabendo que estava te embromando de alguma forma, por algum motivo, tá? Recado dessa pessoa que se afastou. Em todos os casos, a primeira carta é a carta do perdão. Ela gostaria que você perdoasse ela. Você vai adaptar a sua situação com essa pessoa e, né, nesse ponto mais grave do afastamento de vocês, era nisso que ela queria que você perdoasse. Vamos ver o que sai embaixo, se esclarece um pouco mais. Então, para alguns casos, essa pessoa não estava nem percebendo, né, o quanto que ela estava levando de tempo, né, no sentido de que talvez levou tempo demais e te desgastou e fez você investir para no final não dar em nada, né? Talvez ela na hora ali, ela não tivesse a percepção. Hoje ela tem a percepção e ela acha que foi errado, tá? Aqui sai uma carta de protesto. Então, ela acha natural que você reclame, ela acha natural que você não tenha gostado, que você tenha se aborrecido, tá? Que você tenha, aqui fala de atenção, né? Que você tenha percebido que alguma coisa não estava encaixando, alguma coisa não estava adequada, você queria que ela desse mais atenção a isso. Isso pode ter sido o motivo do afastamento, ou um dos motivos, né? Então, ela gostaria que você a desculpasse por isso, que você tivesse uma compreensão de que ela hoje, tá, entende que você ou se aborreceu com isso, ou você protestou, você se queixou, ou você se distanciou, ou desistiu dela de alguma forma, em forma de protesto, né? Então, você não vai me dar o que eu quero, então eu também não vou ficar mais aqui, né? Nunca vai acontecer aquilo que a gente está planejando, então também não quero mais, né? Então você teve, muito provavelmente, uma atitude de alerta com essa pessoa, né? Em algum momento você começou a perceber que a coisa estava muito devagar e você se queixou, né? Você botou em prática o teu direito de cobrar ali, porque de tanta lentidão e tal. Ela queria que você soubesse que ela compreende, tá? O fato de você ter se aborrecido, né, com tamanha demora. E que para alguns casos ela queria que você perdoasse porque ou ela não tinha tanta consciência de que a coisa estava tão arrastada, né? E hoje ela tem consciência e acha justo você estar aborrecido. Então ela gostaria que você perdoasse. Para algumas pessoas é ainda mais grave, né? Ela acha muito justo você se queixar porque ela sempre soube o que ela estava fazendo. Tô doida para ver que carta que vai ser embaixo dessa aqui. Deixa eu ajeitar para aparecer tudo.
Tô doida, tô morrendo de curiosidade. Somente um recado de alguém que se afastou. Né? Então é aquela coisa, consulente 1 não reclamou à toa, né? Tinha o direito de reclamar. É isso, né? Então, a carta do 6 de ouros, a carta da questão da dedicação, né? Da entrega. Aqui fala de caridade, generosidade. Então, assim, a entrega desigual normalmente que a gente vê. Então, você se queixou que ela não estava se dedicando ou se entregando tudo que ela talvez tenha prometido para você, o que você gostaria de receber nessa situação, tá? Ela hoje tem consciência disso, ou ela sempre teve consciência. Você tem que adaptar o seu caso aqui. Ainda não esclareceu isso, né? Não polarizou. Consulentes 1. Recado de alguém que se afastou. Independente dos casos, ela gostaria de ser perdoada, ela gostaria de te pedir perdão, né? Independente do que tenha sido, se ela fez conscientemente ou não, tá? Aqui, ó, busca pela verdade, o eremita. Eu acho que foi uma tomada de consciência mesmo, tá? Quer dizer, depois que há o afastamento e ela faz uma análise da situação, ela percebe que você tinha todo o direito de se queixar, tá? Talvez ela tenha sido cobrada por você e não tenha achado injusto, né? Na hora que foi cobrada. E agora ela gostaria de te passar isso, de que ela realmente tem uma percepção de que ela não entregou o que de repente prometeu, ou o que estava combinado, ou o que estava projetado. Ela hoje enxerga a verdade, é por isso que eu falo de justiça. Não saiu a carta da justiça aqui, mas ela acha justo, tá? Você protestar, você reclamar, você dizer que ou não quer mais, ou de repente cobrar um prazo dessa pessoa para alguma coisa ser cumprida, né? Para que ela entregue aquilo que foi planejado de alguma forma, tá? Aqui me parece mais o caso do ganho de consciência. Então ela fazia, ela embromava, de repente tomava o próprio tempo, né? Ela levava o tempo dela para realizar as coisas. Isso pode ser importante também para algumas pessoas. E isso pode ter se demorado demais e ela, assim, não tenha tido tanta percepção disso, de quanto te embromou ou do quanto demorou para botar em prática aquilo que estava planejado. Uma vez que há um afastamento, ela é, de alguma forma, o eremita forçada a analisar a situação. E no que ela analisa a situação, ela encontra a verdade. E a grande verdade é que ela realmente, né, embromou muito a situação. De repente estava certo no que você falou, né? Você pode ter falado isso, pode ter se colocado dessa forma bem objetiva. Hoje ela entende, hoje ela tem consciência. Antes ela não tinha consciência, né, do que estava fazendo. Então hoje ela entende você ter se aborrecido, você ter protestado, você ter cobrado dela o cumprimento de algo que estava planejado, que estava projetado para acontecer, tá? De repente abaixa a dedicação dela na interação de vocês e ela gostaria de lhe pedir perdão por isso, tá? Vamos para a segunda leitura. Vamos ao grupo 2, pessoal. Orgonite redonda. Vamos ver aqui, foi o chakra primeiro, né? Consulente 2. Recado de uma pessoa que se afastou do consulente 2. Recado de uma pessoa que se afastou do consulente 2. Instinto. Depois veio esse, né? Veio o prisma. Recado
de alguém que se afastou do consulente 2. Recado de alguém que se afastou do consulente 2. O descanso. Recado de alguém que se afastou do consulente 2. Recado de alguém que se afastou do consulente 2. Uma carta. A carta do mundo. A completude. Essa pessoa, ela agiu por instinto. Aqui é do grupo das pessoas em que realmente essa pessoa se afastou, foi se afastando de você por instinto. Foi a natureza dela que fez ela ter essa ação. E assim, ela sabe que era muito bacana com você, mas ela realmente tentou fechar esse ciclo. A carta do mundo. Ela realmente se afastou de você tentando fechar um ciclo com você. O descanso. E a carta que fala dos ciclos, né? Ciclos finalizados para abertura de novos ciclos. E ela fez isso assim por instinto. Eu não sei se isso é natural dela, se ela sempre faz isso com todo mundo, em todas as relações, interações dela. Com você, ela fez dessa forma, tá? Não teve assim um planejamento. Talvez ela seja natural dela sempre fugir das situações. Eu não sei como fala de descanso. A situação de vocês pode ter sido uma situação exaustiva, né? Por isso precisava de um descanso. Então, por exemplo, uma situação desafiadora, uma situação onde vocês brigavam muito, vocês tinham muitos desentendimentos, então uma relação difícil, né? Ou uma relação com muitas dificuldades para enfrentar, internas ou externas. Então, a família não aceita, a sociedade não aceita, a religião não aceita. E aí foi meio que natural dela fazer esse afastamento, tentar fechar esse ciclo. Aqui teve um real objetivo dessa pessoa de te esquecer. Não sei se ela conseguiu. Agora também fiquei curiosa para saber o que vai sair embaixo, né? Então, afastamento assim não foi uma coisa de implicância, não foi algo muito planejado, né? Talvez foi algo assim, que ela sentiu ela sentiu o esgotamento dela, pessoal, dentro dessa situação. Então, vou dar um exemplo, distância geográfica, né? De repente, anos e anos de relação com distância geográfica, essa pessoa começa a ver uma extrema dificuldade de concretizar isso, isso começa a ficar exaustivo para ela, né? Então, de repente, se afastar é o caminho mais fácil para finalizar as coisas. Mesmo que aquilo que vocês tinham, a carta do mundo, mesmo que fosse muito bom, mesmo que tivesse planos maravilhosos, mesmo, né? Mas de repente para concretizar esses planos era muito cansativo, era muito difícil. Talvez seja uma pessoa mais fraca de botar as coisas para acontecer. Então, seu poder pessoal não é tão elevado para correr atrás daquilo que quer, tá? Então, é meio natural dela se acovardar nas dificuldades, talvez é meio natural dela fugir das dificuldades, fugir da conversa, fugir da resolução dos problemas. Ela pode ser o tipo de pessoa que quando vê que está tudo muito difícil, ela acha muito difícil e ela foge. É natural dela. Instinto de autoproteção. É melhor me proteger porque da outra vez já foi difícil, então dessa vez vai ser exaustivo demais, é melhor... Né? Por mais que eu seja feliz com o consulente 2, tá muito complicado. Tá? Ela pode ter se acovardado,
diante de algum desafio. Consulente 2, recado de alguém que se afastou do consulente 2. Recado de alguém que se afastou do consulente 2. A fúria, a ofensa, a loucura. E essa palavra aqui, como é que eu posso traduzir essa palavra? Como você sendo desagradável, uma atitude desagradável. Eu não sei se essa fúria é interna ou externa à relação. Então, se vocês brigavam muito, se vocês se desentendiam, tá? Ou se a relação, a interação era muito, na cabeça dessa pessoa pelo menos, né? Era muito visada pela sociedade, pela religião. Então, vocês teriam que enfrentar muitas barreiras para viver essa relação com a completude que ela merecia. Essa pessoa, o recado dela é que ela chegou no limite dela. Por isso a carta do descanso. Sai embaixo do instinto. De que é meio que natural dela, quando ela começa a se aborrecer demais, a se estressar demais, a se sentir cobrada demais, né? Ou sentir que está muito difícil o caminho para concretizar alguma coisa, ela se afasta. Aqui fala de loucura, né? Então aquela coisa, essa história já estava me enlouquecendo. Ah, tinha motivo para isso? Não sei se tinha, né? Mas na opinião dessa pessoa, foi natural dela se afastar de uma história que estava levando ela ao extremo da paciência dela, ao extremo, né? Tirando ela do eixo dela, tirando ela do equilíbrio dela. E aqui sim pode ter acontecido briga, né? Vocês podiam estar se desentendendo. Talvez ela queira dizer para você que sim, aí você tem que adaptar o seu caso. Sim, foi muito importante para a decisão de se afastar vocês terem brigado, por exemplo. Porque essa briga levou ela a querer fechar o ciclo de vocês, né? Então pode ter acontecido para algumas pessoas que estão assistindo uma conversa que foi mais difícil, uma conversa que foi mais dura e que vocês se desentenderam e que dali ou a coisa não foi mais a mesma, ou houve um corte definitivo de vocês, tá? E ela gostaria que você entendesse que essa briga específica, ou essa cobrança específica, ou esse desentendimento específico, foi um dos grandes motivos do afastamento dela. Que ela começou a sentir que realmente isso tinha que se finalizar, porque ela já estava no limite do emocional dela, seja lá o que for, precisando se recuperar, precisando de ganhar fôlego. E se afastou instintivamente, quer dizer, o corpo dela pediu isso, né? Preciso acabar com isso agora, preciso finalizar isso agora, porque isso já está me pirando, já está me tirando do eixo. Talvez ela tenha a percepção também, para algumas pessoas, né? Se ela for um pouquinho mais empática, né? Ela talvez tenha a percepção que ela também te tirou do teu eixo. Sabe? Quando não é a pessoa especificamente, a situação toda já está desequilibrada demais para continuar ou para dar certo, né? Então, tá na hora de dar uma espaçada, tá na hora de dar uma afastada. Então, ela pode ter uma percepção de que a coisa estava toda estremecida, tanto da sua parte quanto da parte dela. Então, foi natural dela se afastar. Ou cortar, ou finalizar. Mesmo com as grandes possibilidades que existiam entre vocês. Assim, as projeções eram boas, mas o que estava acontecendo no momento e os desafios podiam ser muito difíceis, né? E para quem brigou, realmente foi crucial na decisão dela de se afastar. Peraí, gente, que é um monte de carta.
foi meio que crucial na decisão dela, assim, tá? Porque é como se ou ela estivesse no limite dela, ou ela tinha uma percepção um pouco mais empática de que a situação, de uma forma geral, já estava no limite, tanto para você. Quer dizer, você também já não estava bem, você também já estava estressado, estressada, né? Então, a coisa toda estava desestruturando. Consulente 2. Mas aí é para aquelas pessoas que sabem se colocar no lugar do outro, né? Isso muitas vezes não é fácil. Consulente 2. Recado de uma pessoa que se afastou do consulente 2. Vamos completar uma carta só. O Ás de Copas, as emoções, os relacionamentos, a intuição. Ela achou melhor, gente, se afastar. Mesmo gostando, essa pessoa tinha sentimento por você e ela tinha uma projeção assim, bem legal, né, do que... Então, o problema é que eu sinto que tinha uns desafios, né? Então ela meio que pensava assim, se não fosse tão desafiador, seria maravilhoso, né? Mas como tem muito desafio, tá me estressando, tá me tirando do meu eixo, tá me deixando doido, né? O Ás de Copas. Então essa pessoa ela se afasta da possibilidade afetiva. Essa possibilidade afetiva que já estava tirando ela do eixo. Aqui tem sentimento, sempre teve. Essa pessoa se afastou, não por falta de sentimento, mas muito provavelmente por causa das circunstâncias. E eu digo para vocês, foi uma coisa que eu questionei aqui durante a leitura. Eu acho que essa pessoa está com muita dificuldade de fechar esse ciclo, porque saiu Ás de Copas. Então, a atitude dela de afastamento foi uma atitude de tentar esquecer, de tentar superar, de tentar finalizar, mas ela pode estar em processo disso, quer dizer, isso não está totalmente realizado. Ela não deixou de gostar, né? Ela ainda não esqueceu os desafios, né? Quer dizer, não partiu para outra, não está com a cabeça livre dessa situação. Parece que ela está tendo dificuldade de fechar o ciclo. Porque ela tomou uma decisão instintiva de se afastar, mas ainda com o sentimento. Então, o objetivo era finalizar o ciclo, mas me parece que ela está tendo dificuldade de fazer isso. Então, você não foi esquecido, você não foi superado, tá? Mas essa pessoa se afastou mais pelas circunstâncias, não pelo que ela sentia, tá? Eu acho que ela achou que de repente se afastando ela ia esquecer, né? Ela ia deixar de gostar ou ela ia superar e isso não tá acontecendo, tá? Somente 2. Consulente 2, recado dessa pessoa que se afastou do consulente 2. Indecisão. 2 de espadas. Desculpem, gente, interromper, mas acabou a memória do telefone. Tô aqui me exacerbando, falando tudo da carta, tá? Mas retomando, 2 de espadas, tá? Indecisão. É o que eu falei, essa pessoa ainda gosta de você. Sinto muito pra ela, né? Porque aqui, ela teve uma real intenção, acho que ela não sabia muito bem o que fazer, a situação estava no limite, ela acaba tendo uma ação instintiva de afastamento, ou no momento de aborrecimento, ou no momento de instabilidade de vocês ou dela, tá? E ela meio sem repertório, sem saber como resolver, ela toma uma decisão instintiva de se afastar, tentando finalizar, mas eu acho que essa pessoa deu um tiro no pé. Essa pessoa não está conseguindo seguir em frente, essa pessoa ainda gosta de você, tá? Ela tinha um real objetivo de terminar,
tá? Quando ela se afastou, o objetivo era esse. Essa carta aqui me lembra muito o 4 de espadas, né? Aquela coisa do silenciar para se recuperar, né? Uma carta de cura, se curar do sentimento, né? Então, assim, eu vou me afastar, vou cortar o contato, porque tá muito difícil, e eu cortando o contato, eu vou conseguir esquecer o consulente 2. Só que não tá conseguindo. Agora, talvez, para alguns casos, tá? Não é para todo mundo, para alguns casos, talvez ela esteja indecisa, no sentido de que ela pode estar questionando se foi a melhor decisão. Se afastar, ou brigar naquela ocasião, ou tentar finalizar esse ciclo se afastando, né? Será que eu tomei a decisão certa? Né? Porque eu não consigo seguir em frente, eu não consigo esquecer, eu não consigo superar esse sentimento. Será que eu fiz certo em me afastar? Então, assim, é muito importante essa carta, no sentido de que parece que hoje, né, é uma leitura de explicação. Ela está explicando para você por que ela teve uma atitude tal, qual era a intenção dela, tá? Mas que me parece que hoje ela não está tão certa se era isso que ela realmente queria, ou se era isso que ela devia realmente ter feito. Para algumas pessoas, essa pessoa, como ela está indecisa, né, por conta do resultado do que ela fez, talvez ela até tente uma reaproximação. Ela não sabe muito bem como fazer isso não, tá? Ela tá meio perdida, os pensamentos dela estão travados, cruzados, né? Mas assim, para algumas pessoas sim. Como ela começa a questionar se aquilo que ela fez era realmente certo, para algumas pessoas ela pode até tentar ter um retorno. Tentar resolver, tentar conversar. Mas isso, de alguma forma, é uma explicação da atitude anterior dela. Então, quero deixar bem claro o seguinte: quando essa pessoa se afastou de você, ela tinha uma real intenção de te esquecer, mas ela não conseguiu. E o fato dela não estar conseguindo, né, se curar desse sentimento, tá fazendo ela questionar se foi a melhor decisão ou não. Então, para algumas pessoas pode até ser que ela tente reverter isso. Mas aí vai ser com mais uma atitude instintiva, né? É uma pessoa que de repente é muito movida, né? Lembra muitas cartas de paus, aquela coisa do... não pensa muito no que está fazendo, né? Então, de repente, no instinto pode ser que ela te procure, né? Talvez ela não fale a melhor coisa, né, para recuperar isso. Talvez ela não dê as melhores ideias, tá? Mas aí é óbvio que fica muito a seu critério, você querer restabelecer contato, você dar outra chance. Porque se essa pessoa tomar coragem de te procurar, ela ainda gosta de você. Não é o que ela queria. Ela queria ter te esquecido. Isso gera até um pouco de raiva nela. Mas é como se ela estivesse cedendo aos fatos, né? Então, se eu me afastei para me curar e eu não consegui esquecer, então será que eu tomei a decisão certa? Não sei quanto tempo que tem isso. Fiquei bem curiosa para saber quanto tempo, tá? Mas esse é o recado, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.